Em primeiro lugar, gostava de agradecer. Eu acho que basicamente eu tenho 3 ideias-chave, eu vou passar os slides rapidamente. A primeira é que nós todos hoje em dia sabemos que o turismo tem de alguma maneira um conjunto de efeitos ambientais importantes e que procura soluções. E de alguma maneira dessas soluções muitas vezes são avulsas, outras vezes são integradas inclusivamente a nível da 14001, EMAS ou sistemas de gestão. Ou seja, abrangendo a componente construtiva e a componente dos modos de gestão e depois mais utilizadores. E por isso temos aqui 3 fatores que são importantes. Há hoje em dia diferentes perspectivas, eu nem sequer vou entrar nisso, aliás eu dou uma cadeira de um semestre basicamente só com este slide e por isso se calhar não só de turismo, acho que talvez não fosse simpático. Agora, quando nós começamos a pensar ter uma abordagem integrada, nós percebemos que temos que olhar para a energia, temos que olhar para o serviço que produzimos, que damos para os clientes, mas também temos que dar, de alguma maneira, uma perspectiva dos resíduos, da água, das outras dimensões. E temos alguma dificuldade, quando olhamos em todas essas direções, como nós temos, até agora, pelo menos tanto quanto eu sei, capacidade bifocal, sentimos que, de alguma maneira, a situação está desfocada. E por isso, basicamente, o que eu desenvolvi desde o final de 99 até agora foi um sistema que ajudasse a focar naquelas questões que são, de alguma maneira, essenciais. E, no fundo, esse sistema chama-se Lidera, e o que vem aí é um hotel na Madeira, que é o Hotel Jardim Atlântico, que tem um bom desempenho e consegue ter clientes, porque aquela história de que nós poupamos imensa energia, mas depois não temos clientes, não é exatamente simpático, nem exatamente aquilo que se pretende nestes negócios. Eu vou passar rápido. Basicamente, o hotel tem um conjunto de estratégias integradas e eu chamo a atenção, às vezes, eu faço muitas vezes as contas em paybacks 1 a 1, mas às vezes, quando eu junto as medidas, elas não são cumulativas e muitas vezes, às vezes, até são sinérgicas. E, sobretudo, o utilizador é completamente diferente. Por exemplo, há pouco tempo, no campus do IST, uma das medidas mais simples era pôr interruptores que eu conseguisse seccionar a iluminação das salas de aulas de modo a ajustar ao número de pessoas que tinha. Isso só funciona se as pessoas tiverem comportamentos e, por isso, é essa a dimensão. Qual é a ideia-chave aqui? Por exemplo, este hotel na Madeira, que tem uma taxa de ocupação relativamente simpática ou bastante boa, de 81%, e que tem, por exemplo, uma redução de consumo de eletricidade por dormida de cerca de 67, 22 e 55. O que eu gostava de trazer, e esta é a primeira ideia-chave, é que nós normalmente falamos em ser sustentável ou não ser sustentável. E o que eu vos gostaria de dizer é que a sustentabilidade não é um estado, é um processo. E por isso não é esse caminho, sim ou não. Segundo, ela pode ser pensada em níveis. Um dos níveis, por exemplo, é olharmos para uma lâmpada incandescente, que nós sabemos que a eficiência dela é relativamente baixa. A eficiência é medida por a quantidade de energia que ela é consumida, nomeadamente pode ser logo medida quando eu ligo o botão, e a quantidade e o serviço que faz. E se perguntássemos aqui qual era a eficiência destas lâmpadas, não sei se alguém me poderia ajudar. Quanto é que acham que tem a eficiência de uma lâmpada destas? Estamos a falar entre 5% a 8%. Ou seja, é uma eficiência relativamente baixa. E depois temos todo um conjunto de lâmpadas, 30% a 40%, os LEDs, os 90%, e algumas ideias que eu gostei bastante nas mesas anteriores, que o melhor kilowatt, isto é sempre bom dizer, até porque a Galp agora saiu, que o melhor kilowatt ou a energia que consumimos é aquela que não pagamos, ou seja, é o zero. E por isso ter iluminação natural, esta sala poderia ter iluminação natural e se calhar não consumiríamos energia de iluminação. Mas isso passa por alguns dos meus alunos de civil, de arquitetura e dos outros, e uma coisa que falávamos há bocadinho, que é um fator que os meus colegas da arquitetura gostam muito, que é o fator UAU, que depois normalmente transforma-se para o gestor no fator UI, porque depois, em termos de custos energéticos, é absolutamente dramático. O que o Lidera faz em vários parâmetros da sustentabilidade é fazer uma escala entre aquilo que é o performance atual, o desempenho atual e melhorias. No fundo, faz melhorias, por exemplo, de 25%, 37,5%, fator 2, fator 4, fator 10 ou A++ quando, por exemplo, produzes mais energias. Já para dizer um aspecto importante, a prática no Lidera é que muitas vezes nós conseguimos chegar entre a classe C, B ou A do Lidera sem grande acréscimo de custos, já as outras classes significam uma mudança de raiz. O sistema é relativamente abrangente, no sentido de dizer que olha para o local, olha para os recursos, olha para as cargas e também olha para as vivências socioeconómicas, olha para o serviço que é feito e para a forma de uso. Estes são alguns dos hotéis que nós já certificamos, nomeadamente há o Hotel Jardim Atlântico, o Hotel Vila Galeão Bacora, recentemente uma reabilitação do Hotel Altis. E uma das coisas que estamos a fazer agora, a norma era de 2007, estamos a rever a norma, nomeadamente. Os critérios que escolhemos têm muito a ver com a energia, com a água e com os materiais. E, nesse sentido, até por um desafio de um grupo hoteleiro internacional, que já acabámos o trabalho, pediram-nos para fazer um levantamento entre os hotéis que tinham melhor comportamento, qual era o nível de desempenho existente, em termos de consumos de energia, consumos de água, emissões de carbono e resíduos.
O que nós fizemos dividir a amostra em 3 tipos de hotéis. Uma amostra que é sobretudo hotéis nacionais e por isso viram-me a apontar alguns valores do que foram publicados para de alguma maneira incluir esses dados e depois eventualmente em termos de contacto. Uma amostra das cadeias de hotéis internacionais, grupos, cadeias com marcas internacionais e uma amostra de hotéis que eram certificados pelo EMAS e pela 14001. Ou seja, o estudo de atualização envolveu, o ranking dos hotéis a nível mundial. Aliás, o trabalho está todo feito em inglês, eu tenho aqui só pequenos slides em português. Este é os hotéis maiores internacionais, o Intercontinental, o Marriott, o Hilton, a Accor e assim sucessivamente. E desses hotéis, após uma análise das estratégias, das políticas e da publicação de dados que nós conseguíssemos validar, escolhemos estes hotéis. A amostra abrange aproximadamente cerca de 3,6 milhões de quartos abrangidos e o que talvez seja mais importante, esta é uma tabela de síntese, estes são consumos de energia a nível, estamos a falar dos melhores hotéis a nível mundial, e se olhássemos, por exemplo, temos ali alguns indicadores, como o kilowatt hóspede noite. E temos também em baixo kilowatt quarto noite, que está dependente da taxa de ocupação, como é significativa. E estes hotéis, a maior parte deles é certificado com 14001, tem EMAS, ou seja, já tem sistemas de gestão ambiental, e o que nós vemos, por exemplo, nos kilowatts hóspede noite, é desde 12,8 kW por hóspede até 229. Ou seja, temos variações que podem ir da ordem de 20 vezes. E depois fizemos um estudo a explicar porque é que se chegava. Por exemplo, na água, os hotéis, nomeadamente, têm variações por dormida entre 167 litros a cerca de 770. A média dos hotéis a nível nacional é 400 litros para um hotel de 4 estrelas. O meu tempo deve estar a acabar, eu tinha 3 minutos, mas a luz está-se a reduzir. Ou seja, esta variação é cerca de 20 vezes. Isto permitiu-nos atualizar a norma. A mensagem que eu queria transmitir é a explicação para estes valores depende de 4 parâmetros essenciais. E são muito variáveis em função da componente. O tipo de serviços que nós vamos ter. Primeiro, o primeiro parâmetro tem a ver com o contexto e a zona urbana. Por exemplo, tivemos aqui um hotel rural em que tem uma mini hídrica e que aproveita, que provavelmente muito dificilmente um hotel em meio urbano consegue. O segundo tem a ver com a arquitetura em termos, digamos, edificado, e nas nossas contas conta 2,5 vezes. As outras 2 vezes têm a ver com os sistemas que nós temos, a VAC, iluminação, ascensores e outros sistemas, os equipamentos em relação a essa componente, e dependendo do tipo de hotel, o utilizador tem 2 vezes a utilização e a gestão pode contribuir com 2 vezes em relação à forma de centralização. E por isso temos aqui 4 parcelas de intervenção muito importantes. Uma mensagem que não é despeciente é que em alguns desses hotéis, muitas vezes as boas soluções não significa o hotel ser feito individual. Se calhar trabalhando à escala do bairro, há soluções como a gestão da água, que não têm paybacks interessantes na recolha das águas pluviais. Estamos a falar de paybacks de 15 ou 16 anos em alguns casos. Quando eventualmente ela será para 7, se eventualmente ela for feita em conjugadamente com o bairro. Também é uma das áreas, nomeadamente no Lidera, que olha, que é as amenidades. Bom, no fundo o que tentamos fazer com isso é, sobretudo desde a fase do projeto até a fase de gestão, deixar de pensar nos requisitos legais, e por exemplo tem ali alguns valores por hóspede, 375,9 kW por quarto por noite, para tentar melhorarmos as nossas práticas. Porque, reparem, estes kilowatts, os litros de água, a quantidade de resíduos ou as outras componentes, significa custos, nomeadamente na nossa exploração. E, por isso, no fundo, o que é que se pretende? Hoje em dia, talvez, e uns desafios que nos puseram era falarmos sobre alguns desafios, hoje em dia nós procuramos ter entre aquilo que consumimos e aquilo que produzimos, eventualmente reduzir, ou seja, é o chamado Net Zero Energy. No fundo, temos aquele gráfico em que temos que reduzir no kilowatt por quarto por hotel. A melhor estratégia de reabilitação passa provavelmente pela questão mais estrutural, e nomeadamente pelas fachadas e por algumas das soluções, e por isso esse é um ponto muito importante. Os equipamentos é o mais fácil de intervir. E depois, de maneira a que reduçamos a área, de forma a que o fornecimento que nós consigamos ter para os equipamentos seja relativamente mais reduzido. Até porque estes equipamentos têm, muitas vezes, uma durabilidade estimada e uma durabilidade real, e aliás falou disso, muito mais reduzida do que aquela nossa expectativa. Mas seguramente os preços da energia, os preços da água e provavelmente as taxas sobre os resíduos e até o CO2 não são previsíveis que no futuro eles vão reduzir. E por isso, basicamente, a 10 segundos do fim, só para vos dizer que o que se pretende de alguma maneira contribuir é tentar caminhar no sentido de ter uma boa dinâmica ambiental e uma boa dinâmica económica e social, no fundo ganhar em eficiência ambiental. Muito obrigado.